Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Active Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço dedicado para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no canal de YouTube do Active Bank. Os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Devem interagir através do chat de texto. Os convidados são Bernardo Ângelo e Filipe Ambrósio, especialistas no Departamento de Mercados Acionistas do BCP. O tema é Balanço dos Mercados e Perspectivas para o segundo semestre. Olá Bernardo, olá Filipe, sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde, João. Boa tarde, Filipe. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes neste webinar, onde iremos fazer uma análise dos mercados financeiros no primeiro semestre e depois iremos então olhar aqui para as perspectivas relativamente ao segundo semestre. Só partilhar aqui. Estamos ok? Força. Ora, o primeiro semestre de 2022 não foi um ano fácil para aqueles que prestam atenção aos mercados financeiros. Foi um início de ano bastante atribulado, caracterizado aqui com o início da guerra, 24 de fevereiro, e de facto conseguimos perceber aqui neste gráfico, no canto superior esquerdo, que os principais índices, quer no plano americano, quer no plano europeu, verificaram de facto aqui um decréscimo bastante significativo. Conseguimos perceber que o Nasdaq 100, aqui um índice tecnológico nos Estados Unidos, foi sem dúvida o mais afetado, que ia cair quase 30% desde o início do ano. O S&P também registrou uma desvalorização superior a 20%. De facto, a desvalorização do S&P, como conseguimos perceber aqui no gráfico, no canto superior direito, sofreu esta desvalorização de 50%, de 20%, peço desculpa, foi a maior registrada nos últimos 50 anos. Portanto, aqui claramente bastante a impactar os mercados financeiros e uma desvalorização bastante significativa. E conseguimos perceber aqui no canto inferior direito, temos aqui a volatilidade nos índices europeus na linha azul e a volatilidade no mercado americano na linha branca. Conseguimos perceber que esta volatilidade tem vindo a aumentar desde o início do ano. Destaque aqui para a linha azul, que é na Europa, uma vez mais refiro, que sofreu muito mais, impactada aqui pela questão da guerra, porque a Europa, especialmente a Alemanha, depende em larga escala da energia russa, e isto provocou, de facto, aqui um aumento da volatilidade, sobretudo nos mercados europeus, mas conseguimos perceber que este aumento de volatilidade é um aumento consistente, um aumento gradual, e é algo que se tem vindo a verificar desde o início do ano. E voltando aqui ao primeiro gráfico, vemos que o alemão DAX caiu quase 20%, também demonstrar o impacto desta guerra nos índices, no índice alemão em particular. Destaque para o PSI, que valorizou aqui um bocado em contraciclo, um bocadinho impulsionado pela questão da posição geográfica e também pela menor exposição que tem à energia russa. Por fim, também ainda é importante referir aqui a desvalorização do euro-dólar, ou seja, a valorização do dólar face ao euro, que por breves momentos chegou mesmo a passar para lá da paridade, o que significa que o dólar chegou mesmo a valer mais do que o euro por breves momentos. Aqui conseguimos perceber no plano setorial que de facto os setores energéticos, quer no plano europeu, quer no plano norte-americano, conseguimos perceber que o setor energético foi sem dúvida aquele que mais beneficiou, um bocadinho impulsionado aqui pela questão da guerra que catapultou as matérias-primas. As matérias-primas aumentaram bastante de valor, em particular do gás e do petróleo, e que impulsionaram aqui este setor. Obviamente conseguimos perceber que a ciclicidade afetou os diversos setores, conseguimos perceber que os mais cíclicos foram os que mais desvalorizaram, quer no S&P, quer no Stoxx 600. Destaque aqui para o índice tecnológico, que sofreu, para os setores tecnológicos, que sofreram desvalorizações muito significativas também. Agora iremos, após este breve resumo, iremos fazer uma análise mais detalhada do primeiro semestre. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Aqui, como o Bernardo Ângelo demonstrou, tivemos aqui ao longo deste primeiro semestre quedas bastante expressivas e a explicar estas quedas temos 4 temas centrais.
O primeiro, como toda a gente sabe e sente, tivemos uma inflação ao longo do semestre mais elevada e mais persistente do que o esperado, e tivemos aqui consistentemente uma inflação acima das estimativas dos analistas e dos bancos centrais. Depois tivemos uma guerra na Europa, voltámos a ter guerra na Europa, não tínhamos desde a Segunda Guerra Mundial, portanto aqui uma guerra na Europa que fez um aumento dos custos das matérias-primas, que contribuiu para um abrandamento económico global. Depois tivemos uns bancos centrais mais agressivos. Os bancos centrais, ao longo deste semestre, perceberam que a inflação não era transitória e, portanto, tiveram que mudar de estratégia e adotar aqui uma postura mais agressiva e serem mais agressivos na subida de taxas de juros. E depois, por fim, tivemos aqui uma China que não ajudou ao plano do mercado global, com a política Covid-0 e a repressão nas empresas tecnológicas a prejudicar bastante a economia global. Em relação à inflação, este aumento que a guerra teve no aumento dos custos das matérias-primas associado aos constrangimentos nas cadeias de fornecimento elevaram a inflação para níveis bastante elevados e depois aumentaram os custos nas empresas. Normalmente, quando temos estes custos a aumentar nas empresas, vemos aqui o índice de preços no produtor, aqui nos dois gráficos é o IPP, a linha azul, que tendem a aumentar, e quando isto acontece, as empresas tendem a passar este aumento de custos para os consumidores e, portanto, vemos aqui mais uma vez a inflação a elevar por esta via. Vemos que, apesar de termos uma inflação bastante elevada na Europa e nos Estados Unidos, na Europa tivemos uma inflação recorde, enquanto nos Estados Unidos tivemos leituras que não víamos desde 1981, vemos que a situação é bastante diferente na Europa do que nos Estados Unidos. Se repararmos aqui nos Estados Unidos, as empresas conseguiram passar este aumento de custo para os consumidores, vemos que a inflação seguiu o índice de preços no produtor, enquanto na Europa vimos aqui o índice de preços no produtor a disparar para os 40%, enquanto a inflação se manteve nos 8,4%. Porque é que este gap aqui entre o índice de preços no produtor e a inflação é bastante importante? Porque se repararmos aqui neste gráfico, dentro do gráfico na Europa, temos aqui as duas séries e vemos que historicamente estas duas séries tendem a andar correlacionadas uma com a outra, e quando vemos estes gaps bastante grandes, ou temos uma inflação a continuar a ser cada vez mais elevada ou temos aqui o índice de preços no produtor a demonstrar contrações nos preços e a diminuir este gap. Portanto, aqui vemos que esta situação na Europa e nos Estados Unidos de inflação é bastante diferente, e aqui a Europa com um problema bastante superior. Ora, pegando aqui nos preços nos produtores, conseguimos perceber que, de facto, as matérias-primas foram, sem dúvida, um dos principais fatores a penalizar este indicador. Temos aqui neste gráfico a valorização desde o início de janeiro até ao momento da guerra. Recordo a todos que a guerra se deu início a 24 de fevereiro, e na barra cinzenta temos a valorização das commodities, das principais matérias-primas, até ao momento da guerra, e na linha acima, na linha vermelha, conseguimos perceber a valorização semestral. Conseguimos entender através deste gráfico que houve de facto um disparo das matérias-primas desde o momento do início da guerra, e obviamente que as matérias-primas já teriam vindo a valorizar desde o ano passado, mas conseguimos perceber, é clara a diferença de preços desde o momento da guerra. Queríamos destacar aqui o carvão, que foi uma das matérias-primas aqui a escalar mais de 120%, quase 130%. O gás natural para distribuição na Europa, que escalou quase 90% no semestre, aqui muito impulsionado pelas questões do corte de fornecimento de gás por parte da Rússia à Europa. Nos Estados Unidos, a mesma situação, o gás natural a disparar aqui mais de 40%, o petróleo, que também atingiu valores máximos já não vistos há 13 anos, também, obviamente, aqui o preço das matérias-primas a penalizar bastante os produtores, como o Filipe disse, e bem. O que é que isto leva? No fundo, leva aqui a cortes mais agressivos nas economias. Neste segundo ponto, temos aqui as estimativas de crescimento real económico para a Europa, para 2022 e para 2023. O que é que conseguimos interpretar destes gráficos? Na linha cinzenta temos as estimativas feitas no final do ano de 2021 e nas linhas ao lado temos as estimativas feitas a junho de 2022. Conseguimos perceber que, de facto, houve aqui uma queda nas estimativas, quer para todos os países na região europeia, mas em especial, em particular, na Alemanha,
que, como já referi, é o país mais afetado pela questão energética na Europa. Obviamente que a Alemanha, sendo a maior economia na Europa, peço desculpa, penaliza aqui as estimativas para o plano europeu, como conseguimos perceber aqui nestas barras mais à direita. De destacar, uma vez mais, Portugal, que segue aqui em contraciclo, uma vez voltando a falar aqui da questão da posição geográfica e também a nível de exposição, menor exposição à Rússia. Ainda é importante notar aqui a seca extrema que se tem vindo a verificar nos últimos dias na Europa, o que levanta aqui, de facto, muitas preocupações relativamente ao inverno. Nós temos os recursos hídricos em mínimos, temos algumas regiões de Itália em alerta máximo devido ao calor em excesso, e isto levanta tudo aqui preocupações relativamente ao inverno de 2022, porque também, como sabem, os recursos de gás estão abaixo do que deviam estar, e isto eleva aqui um bocadinho a preocupação, uma vez mais, sobre a Europa. Agora iremos olhar aqui para os bancos centrais e perceber como podem, de facto, as estimativas dos bancos centrais e as atuações dos bancos centrais impactar, certo, Filipe? Exatamente. Aqui nos bancos centrais conseguimos ver o impacto que a guerra teve na inflação e que levou aqui uma inflação mais elevada ao longo deste primeiro semestre e, portanto, os bancos centrais durante estes primeiros 6 meses do ano a tomar uma postura bastante mais agressiva e a tornarem-se bastante mais agressivos na subida de taxa de juros. Vimos aqui o Banco Central norte-americano aumentar a taxa de juros em 75 pontos base, o maior aumento desde 1994, e o BCE, que aumentou hoje a taxa de juros pela primeira vez em 11 anos, aumentou em 50 pontos base e foi o maior aumento desde 2000. Podemos ver aqui o impacto que a guerra teve na inflação. Se olharmos aqui para a tabela à esquerda superior, temos aqui as estimativas no início do ano de 2022 e depois temos as estimativas de taxas de juros para o fim de 2022, no fim do semestre. Reparamos que no início do ano era esperado que a taxa de juros nos Estados Unidos para o fim de 2022 se situasse no 0,83%, enquanto aqui a taxa de depósito no BCE nos menos 0,4%, e aqui a comparar com as estimativas no fim do semestre, vemos claramente que os bancos centrais foram muito mais agressivos ao longo do primeiro semestre e vemos que agora estimativas a 30 de junho de 2022 esperam que a inflação se situe nos 3,4% e a taxa de depósito no BCE nos 0,8%. Esta postura mais agressiva na subida de juros tem um impacto nos custos de dívida, os custos de dívida ficam mais elevados e, portanto, este elevar de custos de dívida é bastante visível no mercado de obrigações, onde vemos aqui as yields tanto nos Estados Unidos, a linha azul, como na Europa, aqui a linha branca, a demonstrarem valorizações bastante expressivas e até aqui passarem um trend descendente que vinha desde 1990. Quando temos este aumento de custos tão expressivos como tivemos este ano, nesta primeira metade do ano, aqui o aumento do risco de default sobe, como é óbvio, e aqui um bom indicador para ver este aumento de risco de default são os CDS, que funcionam mais ou menos como um seguro. Se o aumento de risco aumenta, os CDS sobem, porque fica mais caro. Se a empresa não pagar este seguro, seria mais caro. Portanto, normalmente estes CDS têm uma correlação negativa com o mercado. Vemos aqui, escolhemos o Stoxx 600, portanto os CDS na Europa têm uma correlação negativa com o Stoxx 600. Aqui no gráfico invertemos os CDS, ou seja, vemos aqui sempre que vemos a linha vermelha, a cor-de-rosa a cair, quer dizer que temos a ver um aumento de risco de default, e vemos aqui sempre que existe um aumento de risco de default, o Stoxx 600 tende a cair, e vemos aqui no fim de desde o fim de 2021, vimos aqui um aumento do risco de default dos mercados do Stoxx 600 aqui em específico, a ir atrás e a começar aqui a contrair. A penalizar aqui o sentimento, por último, além dos receios de recessão, temos aqui a atividade na China. Como sabem, a China é um grande player a nível mundial e a China esteve em lockdowns muito severos e isso é muito perceptível aqui através deste gráfico de atividade na China. Aliás, a China mostrou mesmo um decréscimo no crescimento económico no último trimestre, no segundo trimestre, e isto é fruto destes lockdowns. Conseguimos perceber aqui no gráfico de atividade na China, e é importante referir primeiro que um valor abaixo de 50 mostra um abrandamento na atividade, uma contração na atividade, e uma leitura acima de 50 mostra de facto uma expansão na atividade. E conseguimos perceber através deste gráfico que desde o início do ano, aqui durante o primeiro trimestre,
houve de facto um abrandamento na atividade, a impulsionar muito aqui os mercados financeiros e, sobretudo, devido aos lockdowns e às restrições de mobilidade. Conseguimos perceber, no entanto, que já no segundo trimestre, sensivelmente, houve aqui uma recuperação dos níveis de atividade para o território de expansão. Ainda assim é importante notar que recentemente, nestes últimos dias, temos vindo a verificar um aumento novamente de casos Covid na China, o que não só indica que a política Covid-0 não tem impedido a propagação do vírus nas diversas regiões da China, mas também traz aqui alguns receios ao mercado, uma vez mais a nível de constrangimentos nas cadeias de fornecimento. A China é muito importante à escala global e isto penaliza muito aqui o sentimento. Queríamos destacar também aqui, neste segundo ponto, as empresas tecnológicas chinesas que transacionam nos mercados norte-americanos, que têm vindo a sofrer regulamentação devido aos conflitos de interesse entre o Partido Comunista e os Estados Unidos. Conseguimos perceber que a Alibaba, a Tencent, a JD, que empresas muito conhecidas, que não só têm vindo a sofrer devido a todo o cenário global, também ao cenário de desaceleração da China, mas também penalizadas por este sentimento negativo que provém da regulamentação nas tecnológicas nos Estados Unidos. Agora iremos então olhar para 2022, para o segundo semestre, fazer aqui então uma breve análise de como poderá correr a segunda metade do ano. Depois de um primeiro semestre bastante negativo aqui nos mercados de ações, os investidores estão aqui a olhar para 5 temas centrais para o resto de 2022. Primeiro vamos ter como é que vai ser a evolução da inflação, será que atingimos um pico na inflação ou não, a evolução da economia, será que este abrandamento no consumo que vimos durante o primeiro semestre e que estamos a continuar a ver no segundo semestre vai levar as economias a uma recessão ou se vai apenas abrandar o crescimento económico. Vamos ver a evolução dos bancos centrais. Será que os bancos centrais vão continuar aqui com uma postura mais agressiva ou será que este abrandamento no consumo vai levar os bancos centrais a ter mais cautela na subida de taxas de juros? Depois, como é óbvio, que a earnings season vai ter um impacto bastante importante para o resto de 2022. A segunda earnings season do segundo trimestre começou agora em julho e os investidores vão estar a olhar bastante para os resultados das empresas, a ver se as empresas demonstram resiliência a este aumento de custos e ao abrandamento do consumo que vimos durante o primeiro semestre. E depois, por fim, aqui a instabilidade política que tem vindo a aparecer ao longo do primeiro semestre e que vai ter impacto no futuro. Portanto, vamos ver aqui um bocado quais os países e as regiões que têm esta instabilidade política. Em relação à inflação, vemos que os mercados podem estar aqui a acreditar que a inflação poderá estar a atingir um pico. Olhamos aqui para as estimativas e vemos claramente que o mercado começa a acreditar nisto. Olhamos aqui para 2022 e vemos que a inflação, é estimado que a inflação continue em níveis bastante elevados, mas abaixo dos níveis que temos agora e depois consistentemente aqui uma queda da inflação até 2024 para níveis que é o objetivo dos bancos centrais, perto dos 2%. Temos aqui 3 indicadores a sustentar esta ideia de que a inflação pode ter atingido o pico. Temos a queda no preço das commodities que temos vindo a sentir e a ver nos mercados desde o fim de junho. Temos aqui a postura mais agressiva dos bancos centrais durante o primeiro semestre, que leva a um abrandamento no consumo, e aqui o aumento de probabilidade de recessão, que também leva a um abrandamento no consumo. Portanto, temos aqui um abrandamento no consumo, que faz com que volte a haver um equilíbrio entre o lado da oferta e da procura, e isto faz com que os preços deixem e, portanto, faz também aqui com que a inflação comece a recuar. Exatamente, Filipe, pegando aqui neste abrandamento no consumo, conseguimos perceber através das estimativas de crescimento económico, quer para os Estados Unidos, quer para a zona euro, conseguimos ver aqui neste ponto 1, neste gráfico, a cor de rosa, temos aqui as estimativas de crescimento económico para os Estados Unidos, isto são estimativas de crescimento económico anualizadas, conseguimos perceber que os Estados Unidos já vêm aqui do primeiro trimestre com um valor negativo de crescimento económico, portanto aqui denotar um período de contração no primeiro trimestre. Os dados do segundo trimestre que irão ser divulgados a 28 de julho, se vierem negativos, irão de facto caracterizar aqui um período de recessão, porque a caracterização de período de recessão é de facto 2 trimestres consecutivos de crescimento económico negativo, e estes dados que serão divulgados no final de julho serão de elevada importância aqui para os mercados financeiros,
para percebermos se de facto houve ou não aqui um período de recessão. Obviamente conseguimos perceber através desta linha que não se estima isso, ainda assim vai ser bastante importante perceber se poderemos ou não entrar em recessão económica. Importante ainda destacar a diferença de ciclo para a Europa, uma vez mais aqui penalizada pela questão energética. Conseguimos perceber que há um abrandamento, estima-se um abrandamento no crescimento económico aqui para o segundo trimestre. Espera-se apenas um crescimento de 0,1%, portanto um crescimento muito pouco significativo, e relativamente aos restantes trimestres do ano, o crescimento também não é muito significativo, ou seja, é quase aqui um período de estagnação. Uma vez mais, isto são estimativas e os resultados poderão ser de facto muito diferentes e iremos então assistir. Obviamente, além deste indicador, há o indicador de confiança, que é este segundo ponto ao qual gostaria de chamar a vossa atenção, o indicador de confiança da Universidade de Michigan, que define a confiança do consumidor que atingiu valores mínimos históricos, o que é bastante significativo para os mercados, que demonstra que de facto a confiança nos consumidores está a níveis mínimos historicamente, aqui a penalizar bastante o sentimento nos mercados, e é um indicador ao qual os investidores prestam bastante atenção também. Por fim, gostaríamos de chamar a vossa atenção aqui para o spread das yields, a chamada yield curve, portanto a diferença das yields no mercado obrigacionista norte-americano, diferença das yields de 2 anos e de 10 anos. Quando temos a chamada inversão da yield curve, no fundo é quando temos as yields de 2 anos superiores às yields de 10 anos. O que é que normalmente tende a acontecer olhando aqui para este gráfico nos períodos históricos? Conseguimos perceber que sempre que houve uma inversão da yield curve, portanto aqui abaixo desta linha vermelha que demonstra aqui o valor zero, o valor neutro, quando houve uma inversão da yield curve, quer em 2000, quer em 2006, quer em 2019, e como está a acontecer agora, ainda não vimos obviamente o período de recessão, mas conseguimos perceber que historicamente, olhando aqui para o gráfico, nestas regiões a vermelho, onde estão denotadas as recessões, houve de facto recessões depois desta inversão da yield curve. Ora, nós temos aqui a yield curve a mínimos de 2000 e levanta-se aqui a questão, será que poderemos ou não ter uma recessão nos Estados Unidos? Aqui um indicador ao qual os investidores prestam muita atenção e que tem elevada relevância nos mercados financeiros. A seguir, iremos a perspectiva dos bancos centrais e a atuação dos bancos centrais também importa bastante, como o Filipe vai referir. É exatamente graças a esta inversão da yield curve, que é aqui um indicador que vemos que demonstra que pode vir aí uma recessão, ou seja, é exatamente graças a este aumento de probabilidade de recessão nos Estados Unidos e ao corte de estimativas no crescimento económico, que o mercado norte-americano começa aqui a estimar que a Fed pode mudar outra vez a postura e a partir de 2022 começar a cortar aqui as taxas de juros. Reparamos aqui esta linha, a cor de rosa, demonstra as expectativas de taxa de juro nos Estados Unidos. Reparamos que espera que se atinja um pico no fim de 2022, nos 3,55%, e depois, graças a estes indicadores que mostram que aqui o aumento de probabilidade de recessão e aos cortes de crescimento económico, espera-se que a Fed comece aqui a cortar as taxas de juros em 2024 para perto dos 2,8%. De realçar, no entanto, que as expectativas dos membros da Fed apontam para outro cenário. Olhamos aqui que são estas bolas a cor-de-rosa. Os membros da Fed esperam que a taxa de juros atinja um pico não em 2022, mas em 2023, e só em 2024 é que se espera que comece aqui a cortar as taxas de juros. O dia 27 de julho deste ano vai ser bastante importante, porque vai ser a próxima reunião da Fed, onde vão aumentar outra vez a taxa de juros e vai impactar aqui bastante estas expectativas de taxa de juros nos Estados Unidos. E reparamos aqui esta linha a cinzento na zona euro, reparamos aqui mais uma vez, é mais um indicador de que a situação é bastante diferente na zona euro. Vemos aqui que a crise energética está a obrigar o BCE a ser bastante mais cauteloso nas subidas de taxa de juros em relação ao Banco Central norte-americano. Vemos que aqui o mercado estima apenas em 2022 uma taxa de juros perto dos 1,25% e, portanto, vemos aqui um aumento gradual durante 2022, 2023 e 2024 por parte do BCE. Se estas estimativas vierem a acontecer, ou seja, se vimos aqui um Banco Central Europeu a subir gradualmente a subida de taxa de juros até 2024 e se virmos uma Fed a cortar as taxas de juros a partir de 2023, ou seja, vimos aqui um fechar do gap entre as taxas de juros, isto pode ser bastante positivo para o euro, que vimos que neste trimestre teve uma desvalorização bastante grande
causa desta divergência nas taxas de juros. Portanto, se isto vier a acontecer e este gap vier a fechar, poderíamos ter aqui o euro a recuperar parte da queda que teve no primeiro semestre. Ainda muito importante para o início deste semestre está, sem dúvida, a earnings season, portanto aqui a época de resultados, que na verdade já teve início na semana passada, e é uma época à qual os investidores irão estar a prestar bastante atenção. E porquê? Porque a contração que nós tivemos nos índices foi uma contração mais derivada a nível de preços. E agora poderemos estar perante, obviamente que estamos dependentes desta apresentação de resultados, mas se as empresas começarem a mostrar que houve de facto uma redução nas operações e houve uma redução nas receitas, uma redução nos resultados, irá impactar o mercado e poderá, uma vez mais, impactar aqui os preços. Portanto, tivemos uma contração de múltiplos em termos de preços e agora poderemos estar perante uma contração de earnings. Conseguimos perceber, no entanto, que ainda assim se estima para os Estados Unidos, estas tabelas são para os Estados Unidos, estima-se, conseguimos perceber que o setor energético é o setor que impulsiona mais a estimativa de earnings positiva para o S&P neste segundo trimestre, portanto, uma crescida homóloga. Conseguimos ver aqui este crescimento de 4% em média que se estima nos resultados do S&P 500 e é muito derivado por esta questão energética. Se nós excluirmos o setor energético, o crescimento médio de resultados esperados no segundo trimestre é de facto negativo, aqui de menos 5%, e os investidores irão estar a prestar bastante atenção a este fator, porque esta época irá ser a época das revelações. Iremos conseguir perceber quais foram as empresas mais penalizadas pelos dados macroeconómicos e pelo cenário macroeconómico que temos vindo a viver e as mais beneficiadas. Queria apenas também mostrar aqui as estimativas a 30 de junho nas barras cinzentas e as estimativas na barra azul, que são as estimativas a 15 de julho. Conseguimos perceber que houve um aumento no setor tecnológico, houve um aumento das estimativas de crescimento, quer para as receitas, quer para os resultados. Ainda assim, conseguimos perceber que para os restantes setores o resultado já não foi o mesmo. Em relação aqui à instabilidade política que temos vindo a ver, que está a aumentar, que aumentou durante o primeiro semestre, aqui os investidores agora para a segunda metade do ano vão olhar para 3 regiões em específico. Vamos ver aqui nos Estados Unidos vão haver eleições intercalares para a Casa dos Representantes e para o Senado, que decorrerão a 8 de novembro. Isto aqui pode impactar bastante os Estados Unidos, porque atualmente temos o Partido Democrata e o Presidente Joe Biden com maioria tanto na Câmara dos Representantes como no Senado e, portanto, conseguem passar a maioria dos projetos de lei sem o apoio do Partido Republicano e estas aqui eleições intercalares vão ser bastante importantes porque os analistas começam a estimar que o Partido Republicano ganhe maioria na Câmara dos Representantes e se isso vier a acontecer, o Presidente Joe Biden precisará sempre do apoio do Partido Republicano para fazer passar estes projetos de lei que quer passar. Depois vamos ter aqui na China o Congresso do Partido Comunista Chinês, onde o Xi Jinping será reconduzido para o 3º mandato, apesar da política Covid-0 estar a criar alguma impopularidade na China. E depois aqui claramente na Europa, aqui vimos um impacto indireto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, onde vimos aqui no Reino Unido o Boris Johnson admitir-se, em Itália agora tivemos o Mário Draghi também admitir-se, e depois vemos que o aumento do custo de vida está aqui a fazer baixar a popularidade em países como a França, a Alemanha e em Espanha, portanto baixa aqui a popularidade dos partidos que estão a liderar estes países e pode aqui criar probabilidades de acontecer o que estamos a ver, o que vimos no Reino Unido, o que está a acontecer aqui outra vez em Itália, e isso pode ser bastante preocupante e impactar estas economias, portanto, devemos seguir aqui esta instabilidade política de perto. Para concluir aqui a apresentação, acho que é importante fazer aqui, nestes momentos em que o sentimento é bastante negativo, em que tivemos quedas bastante expressivas, e depois vemos que, quando falamos nas perspectivas, existe probabilidades de recessão, portanto, aqui as notícias foram bastante negativas, acho que é importante fazermos aqui um bocado um zoom out, e vermos que isto não é a primeira vez que está a acontecer ao mercado, já aconteceu no passado, não será a última vez que vemos esta contração aqui nos mercados, e é importante percebermos que isto são ciclos que acontecem, estas quedas acontecem nos mercados, mas não é a primeira vez, não será a última vez, e o que vimos historicamente é que os mercados tendem a recuperar, e isto tendem a ser boas oportunidades para os mercados, para entrar, porque depois no futuro vão mostrar valorizações. Obrigado.
Obrigado aos dois pela apresentação. Volto a relembrar a todos que, caso pretendam enviar perguntas, poderão fazê-lo através do chat de texto. Entretanto, aproveito para colocar uma primeira pergunta. Como é que podemos interpretar a performance tão positiva do PSI num contexto tão adverso? Eu posso responder. Nós na apresentação, como referimos há pouco, tivemos aqui, podemos demonstrar que de facto Portugal está em contraciclo. O PSI teve de facto, foi impulsionado aqui pelo setor, pelos setores sobretudo de energia, e isto é importante de destacar porque há aqui empresas como a EDP, a Galp, a EDPR e a Galp, que registaram aqui valorizações bastante significativas. O BCP, outra empresa que também foi beneficiada com este aumento de taxas de juros e das yields, e portanto o setor da banca no geral, e isto obviamente que trouxe aqui o PSI para níveis bastante positivos. A nível de mercados emergentes, como eu referi há pouco, é bastante interessante de ver que o PSI foi sem dúvida o índice nos mercados desenvolvidos a registrar melhor performance, portanto, bastante significativo isto. E depois também a questão da posição geográfica e da baixa exposição à energia russa que Portugal tem, que também é bastante, tem beneficiado aqui a posição de Portugal face aos outros países da União Europeia. Obrigado, Bernardo. Em cenários de recessão e menor crescimento económico, a subida das taxas de juros faz sentido? Portanto, nós conseguimos perceber, assim, o principal objetivo dos bancos centrais, que é aquilo que os bancos centrais já têm vindo a referir, é exatamente o combate à inflação, não é? Temos inflação a níveis recorde na Europa, temos inflação a níveis já não vistos desde 1981 nos Estados Unidos. Portanto, nós sabemos que o principal objetivo dos bancos centrais é, de facto, o combate à inflação e irão fazê-lo através daqui a subida das taxas de juros. Conseguimos perceber aqui, através daquele gráfico que o Filipe mostrou, das estimativas de taxa de juros, que o mercado não acredita muito numa subida em 2023 e em 2024. Portanto, o mercado já está a estimar um bocadinho esta descida nas taxas de juros. Ainda assim, os bancos centrais estão bastante hawkish neste combate à inflação para tentar reduzir, de facto, aqui o lado da procura, porque como sabem, nós temos aqui esta chamada shortage, portanto, temos aqui o aumento da procura acima do valor da oferta, portanto, é preciso reduzir este lado da procura para conseguirmos combater aqui a inflação, mas fica aqui a pergunta se será que é suficiente esta redução no consumo para provocar aqui o abrandamento e a redução da inflação para os targets dos bancos centrais aqui de 2%, porque nós temos aqui inflação a níveis muito, muito elevados e será algo que as coisas com o tempo que iremos conseguir ver. Filipe, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Acho que é exatamente isso, acho que é olhar para a inflação. Se vimos que a inflação vai continuar a níveis bastante elevados e mais persistentes, vamos continuar a ver os bancos centrais a ser mais hawkish. Já aconteceu no passado os Estados Unidos entrarem em recessão, mas como a inflação continua em níveis elevados, os bancos centrais continuaram a ser mais agressivos. Portanto, acho que aqui a questão principal é, será que vamos ter a inflação continuar em níveis elevados? Se continuarmos, os bancos centrais já disseram claramente que o objetivo principal é esta estabilidade de preços, que eles acham que é nos 2%, e, portanto, vão continuar a ser bastante mais agressivos, mas como vimos, as expectativas do mercado é que a inflação comece a descer e, portanto, também vamos ver os bancos centrais aqui a começar a reduzir taxas de juros. Obrigado aos dois. Tenho aqui então outra questão. Alguns analistas falam da possibilidade do crude ir aos $200. É uma hipótese viável e que consequências teria este cenário? Estas estimativas aqui dos analistas para o petróleo demonstram bem o momento de incerteza que vivemos no mercado, porque olhamos aqui para as estimativas e vemos que há estimativas que apontam para os $200 e há outras estimativas que apontam aqui para os $60. Sabemos que o preço do petróleo é bastante impactado pela oferta e pela procura, portanto temos aqui uma procura acima do lado da oferta, sabemos que o preço vai aumentar. Agora, se é uma possibilidade que o preço do crudo atinja os $200, caso tenhamos aqui uma grande disrupção, por exemplo, no lado da produção, nos maiores produtores, na Arábia Saudita ou nos Emirados
Árabes Unidos. Portanto, tivemos aqui um grande constrangimento num lado desta produção. Vemos que a oferta diminui muito, se a procura continuar bastante elevada, sabemos que é possível que os preços do petróleo cheguem aos $200. Agora, se é sustentável ou não, eu diria, se calhar diria que não, porque as estimativas do mercado, o que os analistas dizem é que este preço, o petróleo a este preço nos $200, entra em território de destruição de procura, como chamamos, quer dizer, a nível de $200, o consumo tem que descer, as pessoas não vão pagar o petróleo, não vão andar de carro, preferem se calhar trabalhar em casa e aqui diminui a procura e, portanto, vemos outra vez um equilíbrio entre a procura e a oferta e os preços descem. Portanto, um preço nos $200, os analistas estimam que é território de destruição de procura e, portanto, não será sustentável aqui termos o petróleo acima dos $200. Obrigado, Filipe. Entretanto, temos aqui uma questão do Paulo Muniz, que, tendo em conta a recessão que nós sabemos que pode acontecer, gostaria de ter aqui alguma indicação de se, por exemplo, investir no mercado do PSI seria uma boa possibilidade. Aqui em cenários de recessão, nós sabemos que historicamente, se olharmos para recessões anteriores, há dois ativos principais que se destacam e que normalmente tendem a demonstrar performances melhor que os outros ativos, que são as obrigações e o ouro. E depois também sabemos que dentro de alguns setores, os setores menos cíclicos, os setores que não são tão afetados pela economia, pelo ciclo da economia, que temos aqui o setor de healthcare, o setor de utilities, que são setores que andam melhor e, portanto, seria o melhor investimento. Chamados os setores mais defensivos, não é? No fundo. Obrigado aos dois. Terminamos então esta conferência que esperamos que tenha sido esclarecedora. Enviaremos amanhã esta apresentação a todos os participantes. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado.